E eu quero falar de uma outra questão que está sendo julgada também, só que neste caso pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o que pode levar à cassação do mandato e à inelegibilidade do senador Jorge Seife, ex-secretário da Pesca de Jair Bolsonaro. Seife é acusado pelo crime de abuso de poder econômico durante as campanhas nas eleições de 2022. Se essa ação for julgada procedente, a consequência será a realização de novas eleições para repor a vaga do Senado no Estado. Esse recurso ele foi movido no TSE pela coligação formada pelo PSD, União Brasil e Patriotas. Jorge Seife agora na mira. Eu falei secretário, mas acho que ele foi ministro. Ministro da Pesca. Ministro da Pesca do governo de Jair Bolsonaro. Acho que foi secretário. Secretário? Secretário, Piperno. Secretário no Ministério, né? Ô, Piperno, como que você avalia a situação de Jorge Seife agora? Houve várias leituras sobre de que maneira que essa turma do Tribunal Superior Eleitoral votaria, né? E muitos avaliavam a possibilidade de Jorge Seife ser condenado e se tornar inelegível, perder o mandato, e outros partidos também. Aí já começa aquela discussão de sempre, né? Quem que a gente vai colocar no lugar, como é que vai ser? Começa o xadrez da política ali, daqueles que queiram ocupar esse espaço. Mas Jorge Seife está numa situação complicada no teu ponto de vista? Desde que começaram os dois casos, eu sempre achei o dele mais grave que o do Moro. O do Moro, eu reputo as acusações como muito frágeis, né? Pelo menos o que a gente viu até agora. Sempre faço essa atenuante, porque vai que apareça algum comprovante de gasto excessivo na campanha para o Senado, e nem quero saber da pré-campanha, que para mim é uma outra coisa que não tem nada a ver com a campanha que o elegeu. Então, nesse caso, mudaria todo o entendimento. No caso do Seife, não. No caso dele, há acusações que apontam, digamos, muito mais elementos de materialidade aí para dar robustez à acusação, né? Então, como por exemplo o uso aí de, aeronaves, uso de estrutura de empresas. Então, eu acho que a defesa dele é muito mais difícil que a do Moro. Agora, às 5h28 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês nas outras plataformas. Continuamos e me deixe, então, amarrar as pontas sobre o cargo. Ele foi secretário nacional de Pesca e Aquicultura do governo de Jair Bolsonaro. Pronto. Quinquênio e aquicultura. Eita. Vocês estão querendo ferrar a Fono, que faz o trabalho aqui comigo, hein? E aí, Gani? Olha só, você sabe que a política tem uns deleites, né? Umas curiosidades. Veja, quem que entrou com uma ação contra Sérgio Moro? Foi o PL. E quem que entra agora com uma ação contra um deputado do PL é justamente o União. União Brasil. União, PSD e Patriota. O partido do Moro. Exatamente. Então tem esses deleites, chumbo trocado não dói, Gani? Exatamente, chumbo trocado não dói. Agora, Evandro, o que o Piperno trouxe, veja, no TRE ele foi absolvido por 7-0, né? Porque houve um entendimento, é verdade, todos esses gastos que somaram R$318 mil, mas que não o beneficiou para ganhar a eleição, né? Então, ele foi absolvido no TRE, né? Ou foi uma acusação frágil. Agora, vamos ver qual que vai ser o entendimento no TSE. Tem essa ideia de que no TSE o julgamento tende a ser mais político e não são muitos simpáticos aí a parlamentares do PL. Corre o risco, sim, de perder no TSE. Fala, Segré. Cadê a justiça? A justiça não tem nada a ver com a política. A justiça é fatos, é argumentos, é processo. É acusação, é defesa, sentença. Vamos tomar esse caso em particular e conheço um pouquinho bem, porque a acusação é a utilização de aviões, de aeronaves, aviões e helicópteros, da empresa Avan. É muito fácil corroborar se foi utilizado ou não. E, pelo que eu li, inclusive, a defesa pediu para aquelas cidades em que o senador atual, Jorge Seife, esteve, dizendo, ok, verifiquem nos aeroportos, tem documentação formal da ANAC para isso, se nesse dia teve decolagem, teve pousos dessas aeronaves e apresenta o plano de voo. Porque no plano de voo coloca um monte de informações, inclusive os passageiros. Então é muito fácil saber se ele estava ou não estava. Se ele não estava na aeronave, porque a aeronave não estava no lugar, qual é a acusação? Eu não tenho nada a ver se ele é culpado ou inocente. É simplesmente
fatos. Não é política, é justiça. A justiça tem que se guiar por argumentos. Argumentos consolidados por documentos. E o documento, nesse caso, é fácil. É pedir que dia ele estava em tal lugar fazendo campanha. Ok. Nesse dia, alguns dos prefixos das aeronaves da van estavam nessa cidade? Decolaram? Pousaram? Eventualmente, sim. Se a resposta é não, essa acusação já não procede. Imaginemos que sim. A aeronave da van estava nesse dia, nessa cidade. Teve pouso e decolagem. Perfeito. Me deu o plano de voo. Nesse plano de voo constam todas as informações, piloto, copiloto, quantidade de combustível, de onde que saiu, para onde que ia, qual era ser o aeroporto alternativo e quais eram as pessoas que estavam dentro da aeronave. É obrigação, é lei da ANAC. É fácil de provar. Se não estava a aeronave, a acusação não procede. Se estava a aeronave, mostre que ele estava dentro da aeronave. Se estava dentro da aeronave, aí já é outra coisa. Mas se não estava dentro da aeronave e o TSE caçar a vontade de 5,5 milhões de eleitores, é político, não é justiça. Arremate, Gani. Você sabe o que me preocupa muito hoje, Evandro? A gente percebe uma judicialização em várias esferas. O ativismo judicial. E esse ativismo judicial, ele está chegando nas eleições. Então, está cada vez mais comum questionar pessoas, mandatos. E isso é algo muito complicado. Porque imagine se isso se torne uma tendência, né? O voto, ele é muito soberano. Você vai caçar o mandato de uma pessoa eleita, tem que ter ali algo muito concreto, muito grave. Só que isso está se tornando uma tendência e o meu receio é que isso se banalize daqui para frente.